Ah, tem alguém por aí já? Boa noite, Débora, boa noite, Bruna, boa noite, professora Bárbara, tudo bem com você? Para o pessoal ir entrando, para nós darmos início à nossa aula. Boa noite, Irine, boa noite, Caroline, boa noite, Ana, Nathalie, Maralissa, Aparecida, Camila de Brito, boa noite, Letícia Maria, boa noite, Juliana, Kelly, William, Brenda, boa noite, tudo certo aí? A imagem, o som, tudo ok? Boa noite, Andressa, Bianca, tá repetindo, né? Isso aí, pessoal. Tudo ok, que ótimo, né? Não está travando. Hoje eu estou acompanhando em uma outra tela aqui. Tá tudo ok. Muito bem. Então, vocês viram que hoje eu deixei um recadinho, né, no período da tarde. Vocês conseguiram baixar aquele aplicativo, gente? O aplicativo que se chama Zoom. Alguém pode escrever aí para mim se conseguiu? Sim. Ai, que bom. A Letícia, a Bruna e a Nathalie estão dizendo que conseguiram. Tem alguém que não conseguiu, gente? Que deu algum problema? A Débora está dizendo que não conseguiu, Débora, ou você não tentou, não teve tempo ainda de fazer o download? A Luana conseguiu, Camila sim. Ah, que bom. Porque nós vamos tentar fazer um teste hoje, se vai funcionar o aplicativo para algumas atividades que nós vamos ter que fazer do estágio, tá ok? Débora não conseguiu. Teve alguma mensagem, Débora, no seu celular? Sem compatibilidade ou se é questão de memória? Teria como você ver com alguém para dar uma olhada no seu celular se o problema é do aplicativo? Isso, boa noite, Isabela, Renata, tudo bem? Isso, vão dando boa noite quem vai chegando para nós irmos contabilizando a participação na live, ok? Conforme a gente vem fazendo todas as aulas. Isso. E quem não conseguiu ou que não teve tempo hoje, né? Nós vamos dar mais um tempinho aí, nós vamos fazer outro teste depois outro dia, tá? Isso, Débora, ótimo. Tenta novamente para ver, de repente, a memória do seu celular, você tem que tirar algum aplicativo, né, para você tentar baixá-lo, mas pode me chamar no WhatsApp, tá? No sábado ou no domingo, que a gente faz um teste aí para ver o que pode estar acontecendo, pede socorro para o pessoal do TI da faculdade, para nós tentarmos entender, ok? Isso, no final da aula, tá, Beatriz? Eu vou falar sobre isso, tá bom? Fica tranquila. Então, nós vamos fazer a discussão do texto e, fazendo a discussão da atividade, nós estaremos fazendo a discussão do texto, tá? Do texto e quem realizou as atividades, ok? Vamos lá, então, escrevam aí para mim, por gentileza, tá? Então, meu boa noite a todos que chegaram, depois que eu tinha dado a saudação inicial. Boa noite, a professora Bárbara, professor Flávio Batista, nosso coordenador, se estiver nos assistindo, e os demais colegas que também muitas vezes acompanham a nossa live, né? Eu espero que todos estejam muito bem, ok? A chamada, então, né? Cada um que for chegando vai dizendo o seu boa noite aí, ok? E nós vamos contabilizando essa participação. Boa noite, Tássila, tudo bem com você? Ok? Então, no final, nós vamos falar sobre algumas alterações que nós teremos no andamento da nossa disciplina, então fiquem ligadinhos aí até o final, ok?
Então, dando início, gente, à nossa terceira aula remota, né? Antes de iniciar o assunto, tem alguma dúvida, alguma coisa que ficou, que vocês queiram fazer, alguma pergunta? Podem escrever aí, se tiver. Ok, Sheila. A Sheila está com outro nome hoje, né, Sheila? Muito bem, tomara. Sheila, ok, boa noite. Contabilizada a sua presença, né? Certo, gente? Alguma dúvida? Não? Podemos tocar, então? Tudo ok? Coloquem um ok aí para mim. Vamos fazendo essa interação pelo chat, tá? Letícia, tá travando? Tem uma engrenagemzinha embaixo no vídeo. Tenta mudar a resolução do vídeo, diminui um pouco a resolução para ver se trava menos, tá? Nos deram essa dica aí, que muitas vezes pode ser a resolução que está muito alta do seu vídeo. Dá uma olhadinha se tem uma engrenagemzinha aí, alguma coisa redondinha que você possa clicar e ele aparece uns números. Aí você tenta diminuir, colocar números menores para diminuir a resolução do vídeo, ok? Demais, tudo ok, gente? Não está travando mais para ninguém? Então, essa é uma dica, tá? Que nos passaram para quando estiver travando. Um texto, escrevam aí para mim quem fez a leitura, por favor. Fiz a leitura, não fiz a leitura, conseguiram fazer a atividade, tiveram alguma dúvida? Vou dar uma esperadinha aqui para ter o feedback de vocês, para ver como que eu vou conduzindo essa discussão aqui, se a maioria leu, se a maioria não leu. A Sheila está dizendo que não fez a leitura ainda, né? Beatriz fez a leitura e na atividade fez só a tabela. Leitura, apenas parcial, Bianca. Débora não fez, Letícia não fez. O que está acontecendo, gente? Só para vocês darem um feedback. Vocês estão tendo muitas atividades, está difícil a leitura, está difícil a tarefa. O que vocês podem me dizer a respeito disso? Boa noite, Camila Carvalho, tudo bem? Isso, então alguns fizeram a leitura, não fizeram a atividade, né? Isso, a Maralissa. Então, muitas coisas da atividade, a gente vai fazendo essa discussão. Tem uma linguagem difícil, né? Para quem já leu, inclusive, vocês lembraram desse texto, gente? Lembraram que eu passei esse texto no final do semestre passado? Vocês fizeram um APE, um resumo desse texto? Né? Então, ele não estava tão difícil assim, né? Quem tinha lido para fazer APE, provavelmente teve lembrança desse texto. Isso, a Kelly está dizendo que está trabalhando, né, Kelly? Não conseguiu se organizar ainda. A Sheila está dizendo que está tendo muita atividade, está trabalhando. Vai tentar fazer no final de semana. Isso, Sheila. Isso. A Beatriz está falando que lembrou, né, Beatriz, do texto. Isso. Então, vamos dar início, tá, gente? Podem ir dando feedback aí, que depois eu vou ler com calma, certinho. Se vocês tiverem alguma coisa que vocês não queiram colocar no chat, depois vocês podem mandar no particular para mim, tá? Alguma dúvida, qualquer questão que vocês tiverem, tá? Tudo muito novo para nós, tudo muito novo para vocês, né? Então, é importante que vocês também deem esse feedback, né? Está sendo muitas atividades, como que a gente tem que fazer, se tem como a gente melhorar esse processo, tá? É importante vocês darem essa resposta para nós, tá? Que a gente vai conversando com a coordenação para ver como que isso pode ser ajustado diante de toda essa problemática que nós estamos vivendo, tá bom? Vocês podem deixar o feedback de vocês aí depois que eu leio e converso e passo também para a coordenação,
ok? Para a gente fazer essa análise, tá? Então, vamos lá. Quem puder pegar o texto para ir acompanhando, vá grifando, né, fazendo as suas anotações. Se você tiver a sua atividade e algumas coisas, você pode já ir anotando, algum insight, né, que você tiver durante essa discussão do texto, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Aquela mesma dinâmica que nós fizemos, né, quem é o autor do nosso texto? Né? Alguém teve a curiosidade de pesquisar? Quem é o Sérgio Lorenzato que escreveu esse texto? Que matemática ensinar no primeiro dos 9 anos do ensino fundamental? Alguém foi buscar, gente? Quem é o Sérgio Lorenzato? De que contexto que ele fala? Né? Alguém pesquisou? Pode escrever aí para mim quem pesquisou. Bom, é para vocês irem criando esse hábito, tá? Toda vez que vocês pegarem um texto, procure fazer uma pesquisa, né? Quem é esse autor? Isso é muito importante, ok? Então, quem fez, parabéns, né? Quem não fez, acostume-se a fazer isso, né? Que é importante, tá bom? Então, o professor Sérgio Lorenzato, gente, ele é professor realmente. Ele tem graduação em matemática, né? Fez a licenciatura, ele tem mestrado em educação, doutorado em ciências humanas, e ele é pós-doutor em didática da matemática. Atualmente, ele é professor na Universidade Estadual de Campinas, e ele tem experiência na área da educação, com ênfase na educação matemática, e ele atua principalmente na área da matemática, que se refere às metodologias de ensino, aprendizagem matemática, educação infantil e a formação de professores de matemática. Isso, eu quero dar os parabéns para a Bianca, né, Bianca? Ele é um dos fundadores da ideia do Laboratório de Ensino de Matemática. Muito bem, Bianca. Se vocês lembram que nós já discutimos sobre esse autor, já discutimos um texto sobre ele, né? Então, até eu tenho 2 livros, vocês conseguem ver aqui? Travou. Tentem atualizar a página, gente. Voltou, pessoal? Precisa atualizar a página. Isso, atualiza a página que ele volta. A minha voltou, tá? Todo mundo atualiza, clica no link lá em cima, atualiza a página, ou sai e entra de novo. Clica no mesmo link, isso, lá no grupo, tá? Então, voltando aqui, gente, ó. Esse, então, é o livro, né, que eu estava mostrando para vocês, do Sérgio Lorenzato, para aprender matemática, que nós trabalhamos na disciplina de didática. Eu fiz uma adaptação voltada para todas as áreas de ensino dentro da didática, que ele é ótimo, né? Travou aí, gente? Isso. O Laboratório de Ensino de Matemática na Formação de Professores. Certo? Voltou aí, gente? Sempre que travava a questão do vídeo, gente, da resolução do vídeo lá naquela engrenagemzinha. Vocês já fizeram isso? Voltou? Escrevam aí para mim se voltou. Ana. Mesmo assim, tá travando? Mas é possível vocês entenderem, gente? Podemos continuar? E aí eu vou colocar para vocês também. Vou colocar para vocês o link de onde está disponível esse texto, certo? Lá no nosso grupo, nossa atividade, o segundo item do nosso roteiro era para elaborar um texto envolvendo as respostas dos questionamentos. Então, tudo que está em forma de pergunta, aí vocês não precisam ir respondendo pergunta por pergunta. Vocês podem elaborar um texto só
e fazer toda essa discussão, juntando todos esses questionamentos, que vocês vão ter um resumo do nosso texto, ok? Alguma dúvida até aqui, gente? Não? Ele tem um tempinho, né, enquanto eu falo e vocês escrevem, então eu sempre vou esperando um pouquinho, né? Isso. Aí a tabela, vocês podem deixar, onde você fizer essa discussão, você pode deixar a tabela, tá? Faz referência aos conceitos e às noções e você pode deixar no meio do texto. Tá, Beatriz? Então, eu vou explicar de novo, a Tatiane está pedindo, né? O primeiro item da nossa tarefa, da nossa atividade, Tatiane, é para elaborar um texto que envolva as respostas dos questionamentos que estão abaixo, certo? Então, eu fiz um roteiro com algumas questões para direcionar a atenção de vocês na leitura do texto, certo até aqui? Tá? Então, você não precisa responder cada uma dessas perguntinhas separadamente, você vai envolvendo no seu texto parágrafos que vão respondendo essas questões, tudo bem? Entendeu, Tati? Dá um ok aí para mim, tá? Se precisar, a gente fala de novo. Parou de travar, gente? Aqui na minha tela parou, tá? Então, olha lá. Iniciando a discussão do texto de acordo com essas questões, né? Segundo o autor, como que as crianças adquirem o que ele chama de percepção matemática ou senso matemático, né? Que ele faz uma discussão inicial do texto, é uma discussão que ela já passou, na verdade, né? Que é aquela mudança de idade, né? A criança com 6 anos, ela ficava no pré e depois ela ia para a primeira série, e hoje em dia ele vai com 6 anos para o primeiro ano. Então, o último ano que nós tínhamos, que era pré-escola, ele foi passado para o ensino fundamental, sendo chamado de primeiro ano. Então, a idade é equivalente, né? Ele estaria com 6 anos no último ano do pré, e agora ele está com 6 anos no primeiro ano do ensino fundamental. Ok até aí? Né? Então, existe essa discussão, né? O que eu devo ensinar para essas crianças do primeiro ano? Né? Tinha aquela dúvida. Alguns queriam ficar retomando os conteúdos lá do pré, outros queriam ir adiante com os conceitos que eram da primeira série, que são conceitos matemáticos um pouco mais avançados. Então, ficou aquela dúvida, né? Eu fico com conteúdos do pré ou eu pego conteúdos do ensino fundamental? E existiu toda essa discussão em um determinado período. E aí ele apresenta quais as justificativas dos professores, aqueles que acreditavam que teriam que trabalhar conteúdos do pré, quais são as ideias deles, e aqueles que achavam que tinham que trabalhar conteúdos do primeiro ano, certo? Então, ele faz toda essa discussão aí, que é importante, cada um tem a sua justificativa, né? Mas eu quero partir já dessa discussão um pouquinho mais adiante. Quando ele vai falar da importância, que ainda estão em dúvida, qual o conteúdo trabalhar realmente com o primeiro ano? Né? Eu preciso retomar algumas noções de matemática, questões de senso da matemática, ou eu tenho que partir para trabalhar somente os conceitos que já eram lá da primeira série? Ok? Então, nessa discussão, vocês vão construindo o pensamento de vocês a respeito disso, e no final vocês vão tirar essa conclusão, ok? Então, ele vem nos dizer, né, como que as crianças adquirem essa percepção matemática ou esse senso matemático, que é o que o Lorenzato defende, né? Então, para ele, o primeiro ano, nós temos que trabalhar essas noções que eram trabalhadas no último ano do pré. Se nós pularmos essa etapa, se nós omitirmos essas percepções, os alunos terão dificuldade lá na frente com a aprendizagem de alguns conceitos, ok? Então, ele vem nos dizendo, né, como que as crianças adquirem essa percepção matemática? É só na escola que elas adquirem? Quem leu, né, se puder escrever aí para nós, o que vocês acham? É só na escola que a criança adquire o seu senso matemático? Ou ela adquire também lá no... Para mim, por favor? Vamos fazendo essa interação, ok? Travou aí, gente?
Para mim travou, minha tela sumiu. Como que tá aí para vocês? Atualizei a página. Tá? Eu atualizei a página e voltou, gente. Isso, atualizem, a tela sumiu mesmo na minha também, agora voltou, tá? Ficou umas listas aí, mas já voltou, tá? Só atualizar, Ana, sai e volta de novo naquele link que ele volta. É um desafio, né, gente? Nós estarmos aqui com toda essa tecnologia que nós estamos aprendendo a lidar. Mas nós vamos vencer e vamos sair melhor, com certeza, viu? Beleza, quem for travando vai atualizando, tá? Então, vocês ouviram a minha pergunta, gente? Vocês acham que as crianças adquirem como esse senso matemático, essa percepção matemática, né? É só na escola ou eles adquirem também no seu dia a dia? O que vocês acham? Alguém pode escrever aí para nós? Isso, a Bruna diz que vem de casa, no dia a dia. A Kelly tem essa intuição, né, Kelly, de que no dia a dia, e é isso mesmo, tá, gente? No dia a dia, no contato, no diálogo com os adultos, né? Então, por que é tão importante quem tem criança conversar com a criança brincar com outra criança, com um amiguinho, com o irmão mais velho, né? No decorrer de todo esse diálogo, dessas brincadeiras, eles vão construindo e adquirindo essa percepção matemática, esse senso matemático, tá? Isso, Letícia. A matemática não está somente na escola, né? Ela está no nosso dia a dia, nas nossas vivências, né? Isso, Maralice. Muito bem. Tudo envolve matemática, né? Como nós já discutimos. Desde a hora que nós levantamos, nós estamos lidando com matemática, não é mesmo? Muito bem. Então, conforme o Lorenzato nos diz lá na página 3, vocês podem até grifar esse texto, né? O que é o senso matemático, né? De onde ele decorre? Esse saber, então, ele vem dessas experiências que eles já vivenciaram, né? Mesmo antes de ir para a escola, as crianças já estão construindo esse senso. Por quê, gente? Eles convivem com formas, com grandezas, com medidas, com quantidades, com representações, com símbolos, regularidades, com regras e muitas outras noções matemáticas. Então, mesmo quando ele chega na pré-escola, ele já chega com algum senso matemático adquirido, ok? Então, falando agora da próxima questão, que era qual o papel do professor, né? Sabendo que os alunos, as crianças, eles já chegam com essa percepção, com esse senso matemático, qual deve ser a postura do professor, né? O que vocês me diriam? Quando o professor recebe esse aluno lá no primeiro ano, que ele já chegou com esse senso matemático, ele já tem, né, essa percepção matemática construída no decorrer da sua vida, até ele chegar lá, no decorrer da pré-escola, né? Qual deve ser o papel do professor diante dessa percepção que o aluno já tem, né? A Beatriz está dizendo, não é somente na escola, no cotidiano também. Isso, até arrumar a mesa, exatamente. Questão da correspondência que nós vamos falar, né, Beatriz? Ele tem que colocar um garfo, uma faca para cada prato. E isso tem que ser um prato, um garfo e uma faca para cá, de fora para dentro, para ele se adaptando. Isso mesmo, Bruna. Nós precisamos, então, o professor, né, tem que diagnosticar, fazer uma análise até que ponto que as crianças desenvolveram esse senso matemático e aproveitar esses conhecimentos, essas habilidades que eles já têm e partir daí, né, para que a criança dê continuidade ao seu processo de evolução, sem saltar ou sem omitir etapas, né? Então é importante ele fazer essa anamnese, esse diagnóstico, né? Muitos usam outras palavras, né? Mas para ele identificar em que ponto, até que ponto a minha criança tem a percepção matemática e a partir de onde que eu vou dar continuidade ao trabalho aqui na escola, né?
Isso, a Kelly está dizendo, saber primeiramente o que ele conhece e aprimorar aquilo com conhecimentos novos também. Exatamente, Kelly, isso mesmo. Muito obrigada aí pelas contribuições, tá, gente? Então, com essas 3 falas, nós respondemos a discussão da questão da letra A, ok? Alguma dúvida, gente? Até aqui? Tranquilo? Né? Importante que o professor não queira atropelar as coisas, porque muitas vezes o professor acha que ele está perdendo tempo retomando algumas noções, né? Algumas percepções matemáticas que a criança não desenvolveu, e, na verdade, ele está, né, deixando de que a criança aprimore esses conhecimentos e que ele não tenha dificuldade lá na frente, ok? Então, é importante ele não saltar as etapas, como nós vimos lá na B, era a questão da tabela, né? Tá tranquilo aí, gente? 20 horas. Deu uma travadinha aqui, mas voltou, tá? Então, na letra B, tá falando assim, para alcançar o sucesso no desenvolvimento do senso matemático das crianças, o Lorenzato sugere um trabalho abordando várias noções, né? As quais refere-se aos conceitos matemáticos. Então, se vocês pegarem lá na página 3, tá? Ele falou, né, desses conceitos matemáticos. Então, ele falou das noções matemáticas na página 3, né? E se vocês pegarem na página 4, ele está falando dos conceitos. Então, os conceitos que eu coloquei na coluna da esquerda, vocês vão ter que relacionar com as noções na coluna do lado da direita. Ficou claro isso, gente? Então, vocês vão pegar o que está na página 3 e vão associar com os conceitos matemáticos da página 4. Ok? Deu uma travadinha aqui, mas voltou. Tudo ok aí? Conseguiram entender, gente, o que tem que fazer nessa tabela? Então, nós poderíamos ir dando alguns exemplos aqui, né? Eu deixei um exemplo para vocês compreenderem o que tinham que fazer, né? Então, quando eu estou falando de conceito de tamanho, né? Quais as noções que eu preciso trabalhar com a minha criança do primeiro ano com relação ao conceito de tamanho, né? Então, eu dei um exemplo aí para vocês. Ok, Bianca, vou repetir. Então, na letra B, que é a questão em que aparece aquela tabela, certo? Então, se vocês pegarem na página 3 do texto, tá? Eu vou repetir só porque a Bianca, acho que o dela travou, tá? Se vocês pegarem na página 3 do texto, ele está falando das noções, certo? E se vocês pegarem na página 4, ele está falando dos conceitos. Por exemplo, o conceito de tamanho, que é o primeiro que eu coloquei na tabela. Quais as noções que estão associadas ao conceito de tamanho? Então, eu deixei um exemplo aí para vocês, né? Grande e pequeno. São noções que nós trabalhamos que se referem ao conceito de tamanho, certo? Maior, menor. São noções que nós trabalhamos com as nossas crianças que têm relação com o conceito de tamanho. Que mais? Alguém poderia falar mais alguma noção que o autor cita lá na página 3, que tem relação com o conceito de tamanho, só para ver se vocês compreenderam? Enquanto isso, eu tomo uma aguinha aqui. Isso, maior, menor, Beatriz. São noções que têm relação com tamanho. Outro exemplo que a gente poderia dar de noções que têm relação com o conceito de tamanho. Quem mais poderia citar aí, quem fez a atividade? Alto e baixo. Muito bem, Bruna. Alto e baixo são noções que nós trabalhamos com os alunos que têm relação com o conceito de tamanho. Outro exemplo, né? Olha lá, grosso e fino, gente. Grosso e fino, mais um exemplo, né? Se tivesse conceito de espessura aí nessa tabela, Beatriz, nós colocaríamos o grosso e fino no conceito de espessura, tá ok? Só que ele não apareceu aí, né? Para a criança, talvez ele associaria o grosso com o grande e o fino com o pequeno, mas nem sempre, tá? Porque pode ter um fino grande e um grosso pequeno. Compreendido? A criança pode fazer essa associação, mas aí grosso e fino estaria
com relação à espessura, tá? Curto e comprido, gente. Curto e comprido eu poderia colocar em tamanho? O que vocês acham? Bruna, dá uma olhadinha lá embaixo, tem um conceito de comprimento grande, mas aí a gente vai trabalhando essa noção de que o curto e o comprido tem relação com o comprimento, ok? Então, com relação à distância, né? Um outro exemplo. O conceito de distância. Beleza, Bruno. Então, com relação ao conceito de distância, qual a noção que eu posso trabalhar com o meu aluno para ele desenvolver lá adiante o conceito de distância? Né? Porque ele ainda não tem noção de medida, né? De metros, de quilômetros, nada disso. Eu vou trabalhar essa noção de, muito bem, Bruna, Beatriz, a noção de perto e longe. Então, a noção de perto e longe está associada com o conceito de distância. Tá ok, gente? Vocês conseguem terminar isso aí? Vou dar uma passadinha rápida, colocando alguns exemplos, tá? Perto e longe. Muito bem, Letícia, é isso mesmo, tá? Então, eu vou dar um exemplo de cada e depois vocês podem complementando onde tem muito, onde tem pouco. Então, primeiramente, ele vai compreender essas noções para depois ele chegar na compreensão do número, ok? Da quantidade em si. A capacidade, né, ou volume, uns podem chamar de capacidade, outros de volume. Então, para a criança, por enquanto, ele vai ter noção de vazio, de cheio. Essa noção de vazio e cheio tem relação com o conceito de capacidade, ok? Noção de tempo, no parquinho, né? Eles têm essa dificuldade aí de noção de tempo, então nós precisamos trabalhar bastante essas noções. Às vezes, quer que o aluno aprenda hora no relógio, mas ele ainda não tem noção do antes, do agora e do depois, tá? Então, ele tem que ter todas essas noções primeiro, para depois eu trabalhar a questão do conceito propriamente dito, certo? Com relação à direção, né? Quais as noções que nós podemos trabalhar com relação ao conceito de direção? Para frente, para trás, para o lado, para a direita, para a esquerda, certo? Comprimento, o curto e o comprido, né? Que foi o exemplo que nós já demos. Com relação à massa, né? O aluno ainda não tem noção de quilo, de grama, né? O que nós chamamos de peso é o conceito de massa aqui na matemática. Então, você vai fazer trabalhos com ele em que ele tem essa percepção do que é mais leve, do que é mais pesado. Quando você está trabalhando com objetos de massas diferentes, ele vai desenvolvendo essa noção do mais leve e do mais pesado, ok? Então, esses foram alguns exemplos que eu coloquei para vocês, tá? Mas que vocês podem colocar outros, tá bom? Exatamente, Beatriz, podem acrescentar outras, podem pesquisar outras, com isso vocês vão aprendendo coisas diferentes, ok? Tudo certo aí com relação à tabela, gente? Podemos tocar? Letra C? Ok, então vamos lá. Então, nós vamos utilizar um tempo da live até umas 8h20, com essas discussões do texto, e a partir de 8h20 nós vamos passar a falar do estágio, tá? Então, eu estou dando uma cuidada nesse tempo aqui. Então, vamos lá. Na letra C, considerando que o texto discute, né, sobre o ensino de matemática para essas crianças do primeiro ano, qual seria a metodologia que vocês acreditam será mais indicada, gente? Que poderíamos introduzir ou revisar essas noções aí que o Lorenzato nos propõe a trabalhar no primeiro ano. O que vocês acham? De que forma, quais estratégias, quais recursos nós poderíamos utilizar para essas crianças que chegam pequenininhas, né? Vocês já perceberam as crianças do primeiro ano, quando elas chegam tão pequenininhas, tão infantilizadas, né? Como vocês acham que deveria ser uma metodologia que ia chamar mais atenção, que o aluno conseguiria aprender mais esses conceitos? Alguém pode colocar aí para nós? Lá na página 4 do texto, o Lorenzato faz essa discussão, né? Ele nos dá alguns indicativos, né? Ele menciona algumas ideias do que nós poderemos trabalhar. Isso, Tauana. Muito bem, né? O que a criança gosta mais de fazer, né, gente?
Criança gosta de brincar, né, Tauana? Usar o lúdico, aulas mais dinâmicas. Exatamente. A Bianca disse aulas mais dinâmicas, Beatriz, materiais manipuláveis, a Kelly também, material palpável, né, que é o manipulável, né, Kelly? Desenhos, material dourado, histórias. Olha aí quanta ideia legal. Exatamente isso. E com esses recursos, então, nós focarmos para essas questões de situações diferentes, de aulas diferentes, aulas dinâmicas, né, Bianca? Exatamente que isso o autor nos diz, né? Essas noções, nós não vamos ficar trabalhando ali de forma enfadonha, no papel, né? Nós podemos trabalhar isso de N formas, né? Mas principalmente verbalmente, né? A oralização, quando ele diz introduzidas ou revisadas verbalmente, quer dizer, por meio da oralidade, utilizando essas diferentes situações, estratégias que vocês estão dizendo, né? Quando ele fala de materiais manipuláveis, material manipulável eu poderia utilizar para trabalhar essas noções que nós citamos aí em cima, né? Curto, comprido, vazio, cheio, perto, longe, grande, pequeno. Que materiais nós poderíamos utilizar? Alguém pode colocar para nós? Podemos utilizar coisas que nós temos ali na sala de aula, podemos trazer objetos diferentes, pedir para os alunos trazerem objetos, materiais de casa, né? Porque muitas vezes tem aquela questão de dizer um material manipulável porque minha escola não compra, né? Então, nem sempre é o material mais bonito, né? Aquele comprado que vai fazer a diferença da nossa aula, né? O pessoal está colocando aí, né? Lápis de cor é um excelente recurso, Bruna, para trabalhar tonalidades, para trabalhar classificação, para trabalhar tamanho, exatamente. A escala de Kursiner, Beatriz, é um excelente material que nós já estudamos, né? Vimos bastante coisa que dá. E a escola que não tem, é muito difícil a escola que não tem. Lembrem que as escolas têm, você pode pintar coloridos, né? Materiais recicláveis, copos, garrafas, tudo isso, né? Bolas, brinquedos, é uma infinidade de materiais que nós podemos utilizar. Os móveis das salas, carteiras, as janelas, né? Então, tem muita coisa que nós podemos utilizar para que essa aula seja diferente, ok? E aí, com esses materiais, você pode propor diferentes brincadeiras também, né? Pode fazer desenho no chão com trabalhar, inclusive fora de sala de aula, né? Que vai chamar a atenção do nosso aluno e vai fazer com que eles desenvolvam essas noções, ok? Isso aí, a Beatriz, né? As histórias. Quantas historinhas legais, quanta coisa nós temos importante na literatura infantil e que nós podemos trabalhar essas noções. Tem livros específicos que têm conteúdos matemáticos, mas tem outras histórias que nós podemos adaptar, né? E trabalhar noções matemáticas também, né? Musiquinhas. Quem conhece uma musiquinha que dá para trabalhar, gente? Noção de números, noção de quantidade, sequência numérica, quantidade, tamanho, distância. Tem uma musiquinha. Isso, Marina conta um. Olha lá, Bianca, depois vocês vão pesquisando, tá? As musiquinhas aí. A Bruna está falando das receitas também. Muito bem, Bruna. As unidades, a questão das medidas, né? Não padronizadas, que nós podemos trabalhar nas receitas, excelente, tá? Aquela musiquinha dos índiozinhos, vocês conhecem? 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 no pequeno barco, ó, o pequeno, né? Iam navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou à distância, né? E aí você vai tirando os trechos da música que você consegue depois ir questionando todas essas noções que aparecem na música, né? Faz a simulação, faz o desenho, né? E aí eu tenho certeza que vocês têm muita criatividade para tudo isso, certo? E aí você vai trazendo isso, né, para o contexto de vida do aluno, fazendo os questionamentos. Então, é sempre importante a mediação do professor, quando a gente fala, né? Usar materiais manipuláveis, é só deixar os jogos, né? É só eu deixar o material e o aluno vai construir esses conceitos sozinhos?
né? A gente tem sempre discutido isso, né? A importância da mediação do professor em todo esse processo, né? E aí ele tem que ir lá perguntar o que quem conhece o que é um índio, onde que ele vive, de onde que ele vem, e aí você vai fazendo essa interação com o aluno de acordo com a música que você está trabalhando. Então, nós temos N atividades, né, que nós poderíamos trabalhar com todas essas noções, tá bom? Aí é só algumas ideias, alguns insights para vocês, tá ok? Com relação à questão C, gente, tranquilo? Né? Podem ir dizendo aí do lado, tá? A Débora disse que tem uma música do Patati Patatá também, que é o 1, 2, 3. Muito legal também, Débora. Eu já vi essa música também, tá? Não vou lembrar ela completa aqui agora. Vocês viram que eu sou uma ótima cantora, né, gente? Então, tá bom. Continuando, letra D. Tranquilo, né? Podemos tocar. São 8h16. Então, nós vamos... eu vou falar aqui dessa questão dos processos mentais, que são muito importantes, e depois nós vamos falar rapidamente dos censos e do estágio. Partir para o estágio, ok? Então, vamos lá. Com relação aos 7 processos mentais, gente, que ele fala que o professor também tem que ter conhecimento e trabalhar com esses 7 processos mentais. Na verdade, eles não aparecem como conteúdo, tá, gente? Mas o professor tem que ter esse insight e tem que fazer esse trabalho paralelo quando nós estamos falando de aprendizagem de matemática, tá? Por quê? Porque esses processos mentais, eles têm relação com o desenvolvimento de senso numérico, do senso de medidas e do senso espacial, tá? Então, na letra D, daí eu pedi para vocês, explique que processos são esses, quais consequências pode ter uma criança que não domina esses processos, e após responder, para vocês citarem alguns exemplos, tá? Então, o autor cita alguns exemplos, mas vocês podem pesquisar e citar outros também, ok? Então, vamos por partes, né? Quais são esses processos mentais, gente? De repente, vocês já até ouviram falar, né? Que são os processos de correspondência, comparação, classificação, sequenciação, seriação, inclusão e conservação. Então, são 7 processos que o Lorenzato elenca, que são muito importantes do professor trabalhar, atrelado à criança que não domina esses processos, né? Muito bem, Beatriz. Isso mesmo, a Beatriz está colocando lá, né? Quais são esses 7 processos mentais. Então, olha lá. Se a criança, gente, não for trabalhada esses 7... Então, por exemplo, alunos que não conseguem relacionar um numeral para um objeto. Já viram isso? Ela sabe a sequência numérica, ela tem isso decorado. Mas quando ele vai fazer a contagem, ele não relaciona cada número com um objeto. Vocês já viram isso? Ele vai contando assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e no momento ele pula um objeto, ou ele conta muito lento e ele passa o dedinho rápido, né? 1, 2, 3, mas o dedinho já está lá na frente no 8. Certo? Quer dizer, essa criança, ela não tem noção de correspondência 1 a 1, correspondência termo a termo, né? Então, é importante que o professor faça esse trabalho com atividades que tenham esse processo mental de correspondência, né? Se ele não tiver a noção de seriação, por exemplo, ele não vai conseguir compreender sequência numérica crescente, sequência numérica decrescente, ok? Por quê? Porque seriação é quando ele tem que colocar objetos em uma sequência utilizando algum critério, né? Então, ou é ordem crescente, ou é ordem decrescente, né? Que no começo você vai trabalhar de tamanho, você não vai trabalhar com números, né? Então, você vai trabalhar objetos de tamanho diferente para ele colocar em uma sequência que tenha esse critério. Tem que ser do menor para o maior. Isso é trabalhar seriação, né? E se ele não tiver o domínio desses processos, né? Eles podem, muitas vezes, até te dar uma resposta certa, né? Atendendo a sua expectativa, a sua lógica, mas muitas vezes ele não compreendeu, tá? Ele deu uma resposta para o da matemática, tá? Por quê? Eles estão presentes nas mais diversas situações do nosso cotidiano. Então,
Por isso é muito importante que eles sejam trabalhados. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Tá boa a imagem aí, gente? Aqui para mim ficou tudo embaçado. Eu vou atualizar a página. Tá ok aí? Alguém me dá um ok, um feedback? Posso continuar? Tá ok, né? Travou, mas já voltou. Então, eu vou dar um exemplo para vocês com relação à classificação, né? Classificação é ele separar objetos ou elementos de acordo com a sua categoria. Todos os carrinhos junto, todas as bolas junto, todos os encaixes junto. Ele está fazendo uma classificação. Ele vai pegar esses encaixes e ele vai separar por cores. Está fazendo uma outra classificação agora, em que o critério, a categoria era cor. Certo, gente? Então, isso é trabalhar classificação. E se eu pensar lá na ciência, por exemplo, né? Ele entender que eu preciso separar os alimentos do material de limpeza. Isso é uma classificação. Então, ele precisa compreender como fazer a classificação, não para usar só na matemática, mas também para outras áreas. Falando da questão do processo mental sobre a inclusão, quando eu falo de alimentos, para ele entender que banana, maçã e laranja faz parte do grupo dos alimentos. Tenho as frutas, então as bananas, essa coisa interessante, né? E isso tudo eu trabalhando esses processos mentais dentro da disciplina de matemática. Então, são muitas as situações do dia a dia e as outras áreas do conhecimento para que os nossos alunos eles precisam ter desenvolvido esses processos mentais. Okay? E muitas vezes as professoras fazendo continha no tablet. E aí até eu não aguentei e coloquei uma mensaginha lá, gente, né? Não vamos ser ansiosos, não vamos precipitar as coisas, porque depois eles vão voltar para a escola e a escola vai estar desinteressante, porque ele já está sabendo fazer operações. Né? Mas, na verdade, ele não tem nem noção do que é um número, não tem relação de sequência, não tem relação de classificação, né? Gente, atualiza a página de novo, por favor. Tenta ver a questão da configuração do vídeo, lá na engrenagenzinha, lá, ó. Tem uns que tá reprodução automática, você pode mexer ali, ó, na qualidade. Aparece para vocês qualidade? 144, 240. Tentem mudar aí, gente. Quando você muda a qualidade, eu mexi aqui na tela, tá? Desculpa aí. Quando você mexe na qualidade, o vídeo para de travar. É que eu baixei a tela, só um pouquinho, gente. Eu estou tentando mexer na qualidade para vocês. Aí, o meu voltou, gente. Voltou para vocês? Falta pouco, meninas. Dá para. Se alguém não conseguir finalizar, pode assistir esse finalzinho depois, tá? Então, eu vou partir para o fechamento aqui, né? Ok? Eu entendo, Ana, tá? Mas vamos tentar finalizar para a gente falar do estágio, tá bom? Tá ok. Então, muitas vezes, os professores se angustiam e quer direto trabalhar esses conceitos de número, operações, formas geométricas planas, quer que o aluno saiba quantos lados tem um quadrado, quantos vértices, mas, na verdade, gente, se ele não tiver o desenvolvimento desses processos mentais, sem essas noções básicas atreladas para ele compreender esses conceitos, se ele não tiver noção de tamanho, noção de espaço, de direção, de distância, de grandeza, ele não vai conseguir compreender o conceito de número. Ele não vai aprender geometria. E vocês acham que ele vai aprender a ler e escrever? Também não vai. Ele vai ter muita dificuldade de aprendizagem, tá? Então, muitas vezes, o aluno está lá na lista do aluno com dificuldade, com transtorno, esperando avaliações psicopedagógicas, e depois, muitas vezes, essas avaliações chegam à conclusão de que esses alunos não tiveram essas noções básicas bem trabalhadas, ou elas foram omitidas em alguma etapa desse processo de ensino-aprendizagem, né? O aluno muda de escola, perde, né, a questão dessas noções, e são N os fatores que podem gerar isso, né? Então,
é muito importante a gente compreender a importância de ser trabalhada essas noções e esses processos mentais no primeiro ano, né? Que é o foco desse texto do Sérgio Lorenzato. Tudo ok, gente, até aqui? Tá? E aí a letra E eu deixo para vocês, então, né? Para vocês fazerem esse fechamento, tá? Depois de toda essa discussão, de toda a leitura desse texto, que conclusão vocês chegam com relação ao questionamento, né, do autor? O que ensinar no primeiro ano, tá bom? De acordo com toda essa conversa que nós tivemos aqui, eu deixo para vocês fazerem essas considerações, então, de vocês no texto, tá bom? E aí, o autor fala do que é senso numérico, do que é senso de medida e do que é percepção espacial. E eu vou mandar esse resuminho, que eu coloquei alguns exemplos nesse meio, depois separado esse arquivo para vocês. Tudo bem? Combinado assim? Para nós podermos falar agora um pouco do estágio. Tá ok, gente? Todo mundo está me ouvindo bem? Me deem um ok aí, por favor. Certo? Então, nós discutimos a maior parte das questões, né? Ficaram as 3 finais para vocês fazerem, e eu vou mandar esse texto para vocês, então. Ok? Então, olha lá, gente. Desde que teve essa suspensão de aulas, nós estamos conversando e pensando como que nós poderíamos fazer para o nosso estágio não ficar totalmente parado, certo? Por quê? Porque nós não temos uma perspectiva de quando vai voltar a aula lá do ensino comum e nem da faculdade, certo? Né? Pode ser que acabe esse semestre e não tenham começado as aulas. E aí o nosso estágio, ele vai ter uma continuação no segundo semestre. Então, ficaria todo o nosso estágio da parte de regência piloto, observação, participação e regência final para o segundo semestre, certo? Então, até antes de ontem era isso que a gente tinha. E aí, eu conversando com o professor Flávio conversou com o diretor, o professor Daniel, e aí ele nos autorizou fazer uma etapa. Tá ok aí? Voltou?